O tema da nossa meditação hoje é bênção ou maldição. Ao término desta mensagem, se você colocar em prática tudo o que aprender hoje, você nunca mais será a mesma pessoa. Não importa o seu credo religioso, seja você evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta, islamismo, cristianismo, religião afro-brasileira, ortodoxa ou judaísmo. Todos estão convidados a meditar comigo neste momento. O texto para nossa meditação se encontra em Deuteronômio, capítulo 11, do verso 26 ao 28. Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que está dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição, se não obedecerem às leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu estou lhes dando hoje. Certo pastor deu um testemunho que pregava em uma certa igreja sobre bênção e maldição. Quando de repente entrou um senhor que se misturou no meio do povo na nave da igreja e não parava de olhar para a porta. Encerrada a reunião, fomos conversar com ele. Disse que fazia 2 dias que seu filho procurava para matá-lo. Já havia se escondido numa mata, temendo que o filho o encontrasse. Não sabia mais o que fazer. Por isso entrara ali na igreja procurando ajuda e também para se esconder. Perguntei-lhe como fora seu passado, ao que ele respondeu: está acontecendo comigo o mesmo que fiz com meu pai muitos anos atrás. E então contou sua história. Disse que quando jovem chegou em casa certa noite e encontrou a mãe machucada, sangrando, por agressão do pai, que já estava dormindo. Num momento de raiva, pegou uma faca e foi para o quarto. Pai, levanta para o senhor morrer de pé, gritou. O senhor bateu em minha mãe, eu vou matar o senhor. Antes de se levantar, o pai disse: do mesmo jeito que você está fazendo comigo, o seu filho um dia vai fazer com você. Ele não matou o pai, mas saiu de casa e foi morar com o tio. Casou-se, criou os filhos, dando-lhe o melhor de si, e conquistou uma situação financeira estável. E quando tudo parecia bem, começou a cumprir-se a maldição do pai. Tudo teve início com uma brincadeira entre o filho e ele, que passou a agressão, e agora chegava ao ponto de ameaçar-lhe a vida. Ele dormiu na igreja. No dia seguinte, jejuamos e oramos pelo filho. O pai arrependeu-se e pediu perdão a Deus por seus atos do passado. Foi promovido um encontro dos dois ali na igreja. Ele contou tudo para o filho. Foi um quebrantamento geral. Aí o filho disse: pai, alguma coisa ruim entrou em mim. Eu não conseguia mais vê-lo como meu pai, mas como um inimigo, armado, contra mim, pronto para me atacar. Pediu perdão ao pai e a maldição se desfez. Faz aproximadamente 10 anos que venho estudando sobre bênção e maldição. São palavras que aparecem em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quantas pessoas têm encontrado que têm tudo para ser felizes, mas vivem abatidas e derrotadas. Perderam o prazer de viver. Muitas vivem revoltadas contra Deus, contra os pais, contra o governo, consigo mesmo. Tudo porque desconhecem que temos ao nosso alcance mais de 8.000 promessas possíveis de serem desfrutadas no decorrer de nossa vida aqui. Se não estamos recebendo o que de bom Deus tem para nós, se não estamos gozando a vida no seu sentido pleno, pode ser que por trás de tudo isto haja maldição. Deus nos propõe uma vida de vitória para hoje e para agora. Vê que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal.
a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Deuteronômio capítulo 30, verso 11 e 19. Não podemos ser cristãos futuristas, que acham que as coisas só vão melhorar mesmo quando chegarmos ao céu. Também não podemos ser como aqueles que vivem do passado, sempre olhando para trás. Se amarmos a maldição, ela nos sobrevirá. Se não desejarmos a bênção, ela se afastará de nós. O que temos, amado mais? A maldição ou a bênção? Basta que prestemos atenção àquilo que tem saído de nossa boca. As palavras constroem ou destroem. Um jovem casal cheio de sonhos para uma vida a dois vivia sua primeira noite de lua de mel. Em dado momento, a moça brincando disse algo reflexivo a respeito da masculinidade do seu esposo. Suas palavras provocaram impacto tão negativo que a partir daquele momento toda a atração que ele tinha, inclusive a física, foi bloqueada, dando lugar a uma terrível aversão. O casamento desabou em ruínas no seu primeiro dia. Por um bom tempo foi necessário um acompanhamento pastoral para se reacenderem os sentimentos bloqueados e entorpecidos e o casal superar as consequências daquela pequena palavra de maldição. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Tiago capítulo 3, verso 6. As palavras têm o poder de encorajar ou abater as pessoas. Elas despertam alegria ou levam à angústia. Por causa de palavras não medidas, duras e desprovidas de misericórdia, lares são destruídos, filhos abandonam os pais, travam-se grandes conflitos entre colegas de trabalho, amizades são rompidas porque as palavras duras suscitam a ira. Provérbio capítulo 15, verso 1. Palavras impiedosas sempre causam algum tipo de destruição. Palavras podem edificar ou derribar. Nada tem maior poder que influenciar. São responsáveis pelas guerras, separação de casais, mortes, inimizades, uma série de situações que poderiam ser evitadas se houvesse maior cuidado com o que se fala. Precisamos estar bem atentos ao que andamos falando. Pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Digo-vos que de toda palavra frivola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Vamos prestar contas de tudo que falamos. Não podemos viver a praguejar. Passemos a declarar o que é bom. Nossas palavras podem alimentar ou anular a ação de Satanás. O salmista Davi conhecia bem o poder das palavras. Temia falar irrefletidamente, pecar pela maledicência ou mesmo amaldiçoar os outros. E para precaver-se, pediu a Deus com sinceridade: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3. Ele não queria que as suas palavras fossem instrumento de desgraça. Preferia ficar calado a ofender alguém, pois sabia que as palavras podem tanto aproximar as pessoas como afastá-las uma das outras. Certa vez conversava com uma jovem ao término do culto. Seu hábito, pôr a mão sobre a boca enquanto falava, impedindo que eu a ouvisse com clareza, deixou-me irritado. Perguntei-lhe a razão daquele gesto. Com os olhos cheios de lágrimas, mostrou-me a pequena cicatriz no lábio superior e respondeu: sofro muita zombaria por causa desse defeito congênito. Levo a mão à boca instintivamente. Nasci com esse problema. Não consigo conversar sem tentar esconder a boca. É a minha única defesa,
pois não sei revidar as críticas. Além de tudo, tenho um sério complexo de inferioridade. Fiquei penalizada com a situação e conversei com ela tentando mostrar-lhe que não era a sua aparência física que determinava a sua aceitação aos olhos de Deus, porque Ele olha o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Foi Ele quem a fez, pois somos feitura dele. Efésios capítulo 2, verso 10. Eu tinha plena consciência da dificuldade do caso. Uma moça de 18 anos, no auge da juventude, com seus desejos legítimos de passear, namorar, casar, via-se tolhida de expressar-se por causa do defeito. Eu sabia que só Deus poderia interferir com sucesso. Convidei-a para orarmos juntos. Pedimos a Deus a solução dos conflitos emocionais e, depois de comum acordo, quebramos e anulamos a maldição das palavras de zombaria. Naquele momento, o Senhor a libertou. Jamais me esquecerei da expressão de vitória e de alegria estampada em seu rosto. Uma vez livre do verdadeiro problema, descobriu que o INANTE cobre as despesas daquele tipo de tratamento. Fez as cirurgias e hoje tem um rosto perfeito. Uma senhora, esposa de médico, já no 8º mês de gravidez, certo dia, aproximou-se do marido e, num gesto de carinho, recostou em seu ombro. Assentado na poltrona, ele lia o jornal. Ao sentir o contato da esposa, a sua reação foi brusca. Ela ouviu então algo totalmente inesperado. Meu bem, não encoste em mim, por favor. O dia todo eu lido com mulheres grávidas no consultório. E quando chego em casa, ainda tive que tolerar você, estou com nojo de mulher grávida. Não fique perto de mim. Atônita, ela se afastou. Segundo ela mesma disse, nunca mais se esqueceu dessas palavras. Ferida e magoada, ela perdeu o interesse na sustentação de seu casamento e de seu lar. Viveram juntos mais alguns tempos. Tiveram outro filho, porém, para ela, o prazer sexual também havia cessado. Infelizmente, hoje estão separados. Todo cuidado com as palavras ainda é pouco, pois uma vez proferidas, jamais podem ser recolhidas. A língua desenfreada pode causar danos irreparáveis. Pastor, certa vez, eu amaldiçoei meu filho, disse-me uma senhora. Ele ganhou uma bicicleta e ficava o dia inteiro mexendo com ela, lustrando, consertando, e não queria nem estudar por causa dela. Meu filho, um dia um carro vai passar por cima dessa bicicleta de tal forma que você nunca mais vai poder andar nela. Disse ela na hora da raiva. Essa senhora falou sem saber o que estava fazendo, mas segundo as escrituras, estava amaldiçoando o filho. Depois de mais de 30 anos, ouvindo essa mensagem, entendeu o que havia ocorrido. Na mesma semana, seu filho estava brincando do lado de fora, quando a bicicleta derrapou e foi para debaixo do ônibus, que a amassou completamente. A mãe levou a bicicleta a todas as oficinas de conserto, mas ela ficou irrecuperável. O filho nunca mais andou nela, e mais ninguém. O futuro de uma pessoa pode ser totalmente comprometido e até destruído em decorrência do mau uso da língua. Eis um trecho de uma carta que recebi. Pastor, sua mensagem de ontem refletiu exatamente o meu drama. Meus irmãos sempre me humilharam, chamando-me de mocinha ou gay. Depois de tanto ser amaldiçoado, acabei me envolvendo com o homossexualismo. Quando Jesus me salvou, abandonei essa prática, mas ainda sou assaltado por esse desejo maligno. Tenho um profundo desejo de ser leal a Jesus. Nunca encontrei alguém que quisesse conversar comigo sobre este assunto. Preciso de sua ajuda. Sua palavra de aconselhamento será valiosa para afirmar meus passos. O Senhor pode me ajudar?
A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, verso 21. Ouvi certa vez um testemunho que me deixou ainda mais convicto do poder das palavras. Sempre fui uma pessoa rejeitada em todo lugar aonde ia. Parecia que o mundo me odiava. Ninguém manifestava qualquer interesse por mim. Um dia, ouvindo sua mensagem, vieram-me à mente lembranças das palavras que minha mãe vivia repetindo para mim. Você é intolerável. Ninguém vai gostar de você. Nunca terá amigos. Você é uma pessoa muito antipática. De fato, vivi muitos anos praticamente isolado. Tive 2 ou 3 amizades. Naquela noite, ao sair para a igreja, meu marido incrédulo disse, em tom de zombaria e desprezo: vai à igreja? Então vá depressa. Quem sabe o seu Deus faça algum milagre por você. Mas Deus fez o milagre. A maldição foi quebrada pelo poder de Jesus. Hoje sou bendita e amada por muitos, inclusive por meu marido. Aqueles que desconhecem o poder das palavras vivem amaldiçoando tudo. Amaldiçoam o salário. Esse salário não vai dar para nada. O emprego, a família, o país, e depois não sabem por que vão de mal a pior. Nesses 12 anos de ministério, todos os casos em que atuei como conselheiro, homossexualismo, drogas, vício, adultério, prostituição, tiveram origem no uso inconsequente das palavras. Uma senhora me disse que acostumava bater longos papos com outras mulheres e vivia traindo os maridos. Ela gostava de ouvir suas aventuras extraconjugais e acabou fazendo o mesmo. É o que diz a palavra de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Somos também ensinados a evitar conversas vãs e profanas, pois o que delas usam passarão a impiedade ainda maior. 2 Timóteo capítulo 2, verso 16. A conversação torpe não convém aos santos. Efésios capítulo 4, verso 29. Capítulo 5, verso 4. Amados, pensamos bem as nossas palavras. As palavras produzem fruto. Certa senhora me contou que quando jovem, ela discutia e brigava muito com sua mãe. Um dia, depois de uma daquelas costumeiras trocas de agressões, a mãe lhe disse: quando você se casar e tiver seus filhos, não haverá paz em sua casa. Eles serão contenciosos e a discórdia será uma constante. Depois de algum tempo, ela se casou. Vieram os filhos e a maldição cumpriu-se plenamente. A sua casa virou inferno. Seus filhos viviam brigando, odiavam uns aos outros. Tivemos um período de aconselhamento e oração. A maldição foi quebrada. Hoje a família diz que agora o lar vive em paz. Há um ambiente de camaradagem. A bênção do perdão veio sobre eles. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Provérbios capítulo 18, verso 20. As palavras que proferimos são como sementes que, caindo em solo propício, achando condições favoráveis, germinam, crescem e frutificam. São 2 os seus frutos. Palavras produzem bênção, palavras produzem maldição. De uma só boca procede bênção e maldição. Tiago capítulo 3, verso 10. O que é a maldição? Maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre o trem para causar dano à vida do amaldiçoado.
Na maioria das vezes não temos consciência de estar passando-lhe essa autorização. Em geral, fazemos mediante prognóstico negativo, o que é popularmente conhecido como rogar praga. É um dizer profético negativo sobre alguém. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. Os prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso de vida de muitas pessoas, levando-as a viver completamente fora dos propósitos de Deus. De modo geral, é nos momentos de ira, de descontrole emocional ou em decorrência de um desejo frustrado, de um alvo não alcançado, que proferimos as maldições. Um dia você vai implorar a minha ajuda, mas não vou lhe atender. O que você está fazendo comigo, outros farão pior com você. Você vai morrer sozinho, sem ninguém para lhe ajudar. As pragas se cumprem. É por desconhecermos o poder de nossas palavras que vivemos amaldiçoando nossos filhos, nossos parentes, as autoridades e inclusive nossos próprios negócios. Quando usamos os lábios para amaldiçoar, estamos chamando a nós o que existe no inferno. É temerário amaldiçoar, porque as maldições podem acarretar grandes consequências, entre elas a opressão e a possessão demoníaca. Opressão. 2 semanas antes de se casar, um casal me procurou depois de um culto. Disseram que cada vez que os dois iam arrumar a casa onde iriam morar, sentiam o ar impregnado de demônios. E a pregação daquela noite a fizera lembrar de que sua mãe, sempre agredida por seu pai, vivia dizendo a ela: olha, minha filha, casamento é uma desgraça. É isso que você está vendo. Vai acontecer com você o mesmo que está acontecendo comigo. Foi assim com seus avós e não é com você que vai ser diferente. A mãe, com esse prognóstico sombrio, já havia autorizado aos demônios a tornar o futuro lar da filha um inferno, uma réplica do seu. E os espíritos maus já estavam atuando no sentido de perturbar a vida dos dois. Orei com eles, quebrando aquela maldição. Voltaram então à casa e perceberam que o clima não era mais o mesmo. A maldição fora desfeita. Esse caso mostra claro o que é opressão. Opressão é a presença de demônios em determinado ambiente. Eles invadem determinado local e o tornam pesado, carregado. Os demônios assediam as pessoas que moram ou frequentam o lugar, fazendo pressão sobre elas e muitas vezes levando-as à depressão. Mas essa invasão só ocorre com essa permissão ou com certo tipo de conduta que os atrai. Certos lugares são focos de demônios. Basta que entremos em regiões como de boemia, prostituição, redutos de crime, para sentirmos o ar saturado deles. Também locais onde funcionaram centros espíritas, lares onde impera a desonestidade, onde os familiares vivem contendendo, agredindo-se com o uso de palavras que já têm caráter amaldiçoador, como desgraçado, safado, peste, praga, danado, atentado, etc. Mesmo onde moramos, pode haver opressão. Há famílias que toda vez que estão juntas falam mal dos outros, difamam. São lares onde as palavras são muito mais instrumentos de destruição do que de edificação. Este tipo de conduta é um convite a demônios. É onde se sentem bem. Palavras negativas que chocam também dão lugar à opressão demoníaca. Muitas das vezes fazemos certas declarações
que não são verdadeiras. Não tenho nenhuma capacidade. Sou muito infeliz. Nasci para sofrer. Ninguém gosta de mim. Sou um caso perdido. Deus tem um propósito para cada pessoa e provê a capacidade necessária ao seu cumprimento, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Opressão é pessoas e demônios convivendo num mesmo ambiente, dividindo o mesmo espaço. Deus não nos criou para vivermos oprimidos e derrotados. Palavras positivas, amorosas, de fé, de confiança em Deus, liberam o poder divino para desfazer a opressão, pois Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Possessão. Se a opressão é pressão de demônios em torno de uma pessoa, a possessão é a presença de um ou mais demônios dentro da pessoa. A opressão opera de fora para dentro, já a possessão de dentro para fora. Um pastor amigo contou-me que certa vez levaram à sua igreja uma moça endemoniada em busca de socorro. Durante 3 dias oraram e tentaram expulsar o demônio. Cansado, barba por fazer e perplexo ante a resistência dos demônios, o pastor sentou-se ao pé da cama da moça, meditando sobre a situação. Era um fato inédito em seu pastorado. Jamais enfrentara tanta resistência nessa área. Toda a sua experiência ministerial fora vã. Depois de tanta luta, a moça ainda estava possessa. Ainda pensativo e tentando achar a solução, levantou os olhos e fixou na mãe da moça que estava em pé ao lado da cama. Sua feição raivosa, carrancuda, chamou-lhe a atenção. Será que a mãe tem alguma coisa a ver com o caso da filha? Pensou. Então o Espírito Santo o induziu a dialogar com ela. A senhora vive bem com a sua filha? Não. Qual o problema entre vocês? Ela é estúpida, vagarosa e muito preguiçosa. A senhora pode explicar melhor, dar um exemplo? Claro, eu poderia dar muito. Na semana passada, essa menina passou dos limites da minha paciência. Quando ela voltava do estábulo, com o latão cheio de leite, descuidada como sempre, tropeçou num galho e largou o latão e todo o leite derramou-se. Viu que falta de responsabilidade? Fiquei com tanta raiva de ter perdido o leite que gritei para ela: sua burra, preguiçosa, o diabo que te carregue. O pastor discerniu imediatamente a razão da possessão. Na frase dita pela sua mãe naquele momento de raiva, estava a chave do problema. Agora ele sabia como proceder. Convidou então a senhora que sentasse junto dele e com autoridade explicou-lhe passo a passo o mal que ela fizera. Mesmo sem intenção, entregara a filha ao diabo. E agora? Como livrar minha filha dessa maldição? Perguntou aflita. A senhora tem de quebrá-la com suas próprias palavras, renunciando e desmanchando o pacto que fez com o diabo. O senhor pode me ajudar? Claro que sim, concordou. Então o pastor ensinou-a a orar quebrando a maldição, renunciando ao pacto involuntário que fizera, retomando sua filha das mãos do diabo e entregando-a a Jesus. Em seguida, o pastor orou libertando a jovem. Terminada a oração, a moça permaneceu deitada, mas visivelmente calma. Logo depois levantou-se tranquila, sorrindo, e pediu para pentear os cabelos. A maldição cedeu lugar à bênção,
e a moça foi totalmente liberta. A possessão é a pior consequência das maldições. Quando os demônios não apenas dominam o ambiente, mas passam a controlar uma pessoa, temos um caso de possessão. Uma vez possessa, a pessoa envolve-se com situações de vexame, tanto para si como para os familiares. Pode tentar matar-se e até cometer suicídio, porque são os demônios que falam e agem por ela. O jovem que andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, depois de liberto por Jesus, foi encontrado, assentado, vestido em perfeito juízo. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do versículo 5 ao 15. Bênção. O que são bênçãos? Veja, que as palavras que proferimos podem constituir maldição, elas têm igualmente o poder de produzir efeito contrário. Nossas palavras produzem bênção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, e sim unicamente é a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, verso 29. Quando parabenizamos, desejamos sucesso ou elogiamos sinceramente uma pessoa, estamos abençoando-a. Palavras de incentivo, de apoio e solidariedade são mais doces que o mel. Salmo 19, versículo 10. O apóstolo São Paulo fez uma confissão de vitória que até hoje é bênção para milhares de pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Deus nos chamou para abençoar a todos indistintamente. Jacó abençoou a Faraó. Gênesis, capítulo 47, versos 7 e 10. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Romanos capítulo 12, verso 14. Nossas palavras têm poder de criar situações favoráveis. Não estamos com isso endossando a prática do pensamento positivo. Abençoar alguém é invocar a situação divina em favor daquela pessoa. Abençoar é, sobretudo, um ato de fé. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó abençoou a cada um dos filhos de José. Hebreus capítulo 11, verso 20 e 21. Abençoar é declarar profeticamente o bem de uma pessoa, crendo que Deus endossará nossas palavras. É conclamar o céu em benefício nosso ou de alguém. A quem tu abençoares, será abençoado. Números, capítulo 26, verso 6. Deus quer que sejamos canais de bênçãos para os outros. Semeemos hoje pelo menos uma bênção. Profetizemos logo ao acordar um dia de vitórias, espalhando sementes de maldição. Com nossa própria boca, podemos autorizar o diabo a atuar nas circunstâncias e na vida das pessoas. Nossas palavras semeiam bênção e maldição sobre nós mesmos, sobre os outros. Quando criticamos, difamamos, murmuramos, abrimos caminho para o inimigo. Então ele apresenta planos e projetos e ideias que provocam situações favoráveis à sua atuação. Conhecemos bem a história da figueira que Jesus amaldiçoou. Jesus estava com fome e foi procurar fruto nela. E não encontrando senão folhas, disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. São Marcos, capítulo 11, verso 14.
E no dia seguinte a figueira estava seca, dos brotos à raiz. Por que Jesus fez isto? Para mostrar aos discípulos quão profundo pode ser o alcance da maldição. Também para que soubessem o poder que podem ter as palavras, porque logo em seguida ele acrescenta: se alguém disser, capítulo 11, verso 23 de São Marcos, palavras podem secar uma figueira ou transportar um monte. Portanto, é muito temerário amaldiçoar. Não amaldiçoemos a nós mesmos. Conheci uma senhora que vivia dizendo para a mãe: mãe, eu vou me casar, nem que seja com um homem que seja o próprio capeta, só para sair dessa casa. Passado não muito tempo, ela se casou com um homem aparentemente bom, a melhor pessoa possível. Mas no primeiro ano, ela descobriu que o marido era o demônio em figura de gente. Tinha pacto com o diabo e durante as madrugadas ia para o quintal fazer despachos e coisas terríveis. Depois que conversamos, percebeu que ela própria chamou a maldição para si. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Salmo capítulo 109, verso 17. Há pessoas que vivem se amaldiçoando. Eu sou idiota. Não presto para nada. Meu destino é sofrer. Sou mesmo azarado. Nasci para ser um fracasso. Nunca vou vencer na vida. E tudo isso é dito com uma boa dose de ira e desprezo por si mesmo. Afirmações desse tipo têm o poder de tornar inútil a vida de qualquer pessoa. Outras vivem se depreciando fisicamente, considerando-se feias, não gostam do cabelo, ou do nariz, ou da boca. Acham-se muito gordas ou muito magras, altas ou baixas. Não estão satisfeitas consigo mesmas. Não se aceitam como são e, por isso, vivem um verdadeiro drama pessoal. Na parábola das 10 virgens, o servo mau também se condena com suas próprias palavras. Sua boca determinou seu julgamento. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua boca te condenarei. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, verso 21, 22. Pilatos, durante o julgamento de Jesus, ao perceber que em nada conseguiria favorecê-lo, lavou as mãos e disse: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versos 24 e 25. O que foi que aconteceu com os judeus? Guerra, derramamento de sangue, morte e fim. Não chamemos maldição sobre nós. Chamemos a nós a bênção desde o momento que nós nos levantamos. Abençoemos nosso dia. Abençoemos o dia de cada um da nossa família. E no decorrer do dia colhamos os seus frutos. Pessoas amarguradas, ressentidas, invejosas, maliciosas, acabam ficando doentes da alma e do corpo. Levam uma existência triste e cheia de mágoas. A razão primeira desse estado depressivo e doentio pode ter origem nas palavras. Pessoas que proferiram contra si mesmas, que abriram o canal para onde jorrou a maldição, pois a língua contamina o corpo inteiro. Tiago capítulo 3, verso 6. Foi o que Jesus disse: o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Mateus 15, verso 11. Quando proferimos maldição contra nós mesmos,
autorizamos o diabo a agir em nossa vida. E quem vive se amaldiçoando não pensa duas vezes em fazer o mesmo. Não amaldiçoemos os outros. Certo dia, atendi o telefone e um homem implorou-me para que fosse visitá-lo em sua casa. Quando entrei em seu quarto, vi um moço abatido, olheiras profundas, um aspecto de quem passava noites mal dormidas e intenso sofrimento. Pastor Ivani, quero confessar algo que me atormenta. Preciso desabafar, receber orientação para desfrutar novamente a bênção de Deus em minha vida, na minha família. Disse-me com voz entrecortada por soluços. Então narrou a seguinte experiência. Por insistência de minha esposa, matriculamo-nos em uma autoescola. Ela queria ter sua carteira de motorista. Como eu já tinha mais experiência, sempre a levava a um bairro mais isolado para dar-lhes treinamento extra. Ela não era hábil no aprendizado. Um dia, ao fazer uma manobra errada, exasperei-me aos gritos e disse-lhe: "Você é burra, muito burra. Não aprenderá nunca. Você não aprende nada." Minha esposa ficou silenciosa por alguns momentos, cabeça baixa e pensativa. Depois olhou-me firmemente e, descarregando toda a sua mágoa e ira, sentenciou: "Posso ser o que você disse, mas esta burra que não aprende nada, um dia haverá de ouvir você implorando-lhe que o leve ao hospital dirigindo este carro. Mas esta burra que não aprende nada não o fará. Mesmo que você grite, não aquele grito de estupidez, mas o de dor, e até chore, não o atenderei." Isso é cansaço natural, pensei. Com o passar dos dias, as dores atingiram as duas pernas e de forma intensa. Não pude mais trabalhar. Faz um ano que estou paralítico. Minha esposa conseguiu tirar a carteira. Entretanto, todas as vezes que lhe peço implorando para me levar ao hospital, ela diz com desprezo: "Você não se lembra do dia em que chamou-me de burro? Agora se vire com conserto. Estou aqui jogado nesta cama, gemendo de dor, e ela se mantém firme na sua decisão. O médico já deu o diagnóstico. Estou com câncer. Tenho pouco mais de 30 dias de vida. Resolvi então acertar esta solução. Não quero morrer deixando mágoa e ressentimento no coração de minha esposa. Quero pedir-lhe perdão." Chamei a mulher e expliquei a ela o que se passava. Após um período de oração, mostrei-lhe o princípio bíblico do perdão. Nesse momento, marido e mulher abraçados fizeram um concerto mútuo de amor e perdão diante do Senhor Jesus. Foi uma cena comovente. Quanta destruição tem chegado ao meu conhecimento na secretaria pastoral, decorrência de palavras mal intencionadas ou não. Há pessoas que têm um prazer mórbido e doentio de depreciar os outros por causa da aparência. Criticam a magreza, a obesidade, o modo de andar, o modo de falar, os cabelos, a calvície, tudo enfim. Todos nós, de uma forma ou de outra, já amaldiçoamos alguém. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado os outros. Eclesiastes capítulo 7, verso 22. Não amaldiçoemos as autoridades. Em tempos de crise e desemprego, lançamos toda a culpa no governo. Muitas vezes, a culpa é mesmo dele, mas isso não nos autoriza a emitir julgamento e condenação. Não amaldiçoarás o governador do teu povo. Êxodo capítulo 22, verso 28. Nem no teu leito amaldiçoes o rei. Eclesiastes capítulo 10, verso 20. Quando palavras de maldição dirigidas às autoridades se cumprem,
Todos que estamos sob sua tutela sofremos, pelo menos, parte das consequências. Mesmo que não concordemos com o governo, experimentemos orar por ele. É uma decisão sábia e eficaz. Lembremos-nos que a maioria das pessoas já está lançando maldições contra as autoridades. Precisamos contra-atacar abençoando-as. Somos cautelosos quando falarmos de autoridades espirituais, pessoas que ocupam posição de liderança na igreja. Paulo se retratou após falar mal do sacerdote que mandara espancá-lo. Não sabia que ele era sumo sacerdote. Atos capítulo 23, verso 5. O apóstolo teria suportado tudo calado, sem levantar a voz, caso soubesse quem era ele. Os demônios tirarão todo o proveito possível de nossas palavras. Por isso, não pronunciemos palavras de maldição. Façamos declarações que abençoem e conduzem as pessoas à proteção amorosa e segura de Deus Pai. Peçamos continuamente a Deus que ponha a guarda na nossa boca, que vigie a porta dos nossos lábios. Atuemos todas as pessoas investidas de autoridades que conhecemos, seculares ou espirituais. Abençoai e não amaldiçoeis. Romanos capítulo 12, verso 14. Pais destroem o futuro dos seus filhos inconscientemente. A seguir, vamos ver como isso acontece. Certa vez eu estava em uma igreja ministrando sobre o poder negativo das palavras, quando um garoto de 9 anos de idade se levantou-se no meio da congregação e, olhando firme para seu pai, que estava mais à frente, disse-lhe em tom bem alto: "Papai, o senhor não pode mais me chamar de burro. O que o senhor faz comigo não é do agrado de Jesus. Peça perdão agora mesmo." Fez-se um silêncio constrangedor. A situação era delicada e tentei amenizá-la, porém, quanto mais eu dizia que ele deveria conversar com o pai depois do culto, o garoto se exaltava mais ainda. Houve um princípio de rebuliço e o desconforto entre os presentes foi em geral. As pessoas ficaram temerosas com o rumo que o culto estava tomando. Então, o pai saiu do seu lugar, pediu-me que eu lhe passasse o microfone, o que relutei em fazer, e fez uma confissão dramática. Meus irmãos, eu sou diácono desta igreja há muitos anos. Hoje quero fazer um concerto com Deus, com a igreja e com a minha família. Diversas vezes ameacei meu filho dizendo-lhe que se não passasse de ano na escola, eu faria uma orelha de burro de papelão e ele teria que desfilar com ela na sala, na frente dos irmãos. Ele foi reprovado e eu cumpri a ameaça. Humilhei demais o meu filho, obrigando a proceder como um animal, como um burro. Confesso o meu pecado. Peço a purificação pelo sangue de Jesus. Peço também perdão ao meu filho e me comprometo, diante da igreja, nunca mais chamá-lo de burro ou de qualquer outro termo humilhante que o diminua perante os outros. Chorando, pai e filho se abraçaram numa cena emocionante. Houve um quebrantamento geral. As pessoas se deslocavam procurando os membros de suas famílias e se abraçavam pedindo perdão uma às outras. O ambiente mudou completamente. Havia um clima de alegria, louvor e comunhão. Nada me restava fazer senão encerrar o culto. Infelizmente, casos como o desse garoto são bastante comuns. Muitas crianças que poderiam vir a formar-se em um curso superior ou uma pós-graduação têm sido literalmente ceifados em seus propósitos futuros pelo uso, muitas vezes impensado, de palavras de maldição por parte dos próprios pais. Ora, a língua é fogo
e punha em chama toda a carreira da existência humana. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Essa proposição de Tiago deve ser levada bem a sério pelos líderes, educadores e por tantos quantos exercerem autoridade sobre alguém. Mas principalmente os pais. As pragas mais comuns que os pais costumam proferir contra os filhos são: quando você se casar, vai ver o que é bom. Você vai pagar tudo o que está fazendo comigo. Quando precisar de alguém, ninguém vai querer te ajudar. Seus filhos vão fazer com você tudo o que você está fazendo comigo. Ninguém vai tolerar você. Você não vai dar nada que presta. Você não vale nada. E aí por diante. Como pai, jamais deveríamos dizer para nossos filhos: vá para o inferno, o diabo que te carregue. Vocês não valem nem a comida que comem. Nem tampouco chamá-los de peste, praga, besta, imbecil, troço, burro, vagabundo, desgraçado. Eu não aceito que ninguém chame meus filhos de diabinhos, nem brincando. É brincando que muitas vezes as crianças são tratadas por termos cujo sentido é diabólico, danado, levado, tapado, safado, tentado, mesmo no diminutivo, danadinho, safadinho, devem ser evitados. Às vezes fazemos até piadinha, santo diabinho, anjinho com rabinho. Quantas vezes comparamos as crianças a animais irracionais porque não saem bem numa prova, são reprovados na escola, perdem dinheiro, quebram alguma coisa. As pragas podem comprometer o futuro de nossos filhos. Há crianças que são amaldiçoadas mesmo antes de nascer. Conta-se um pastor que sua mãe teve 9 filhos, dos quais 8 homens seguidos. Cada filho que nascia depois do primeiro, as pessoas cobravam dela uma menina. E aí ela passou a amaldiçoar cada gravidez. Queira Deus que seja uma menina. Não aguento mais meninos. E assim ela começou a rejeitar seus filhos por serem homens. O diabo, por sua vez, punha a seu lado pessoas para ajudar a amaldiçoar a gravidez. E cada uma era um peso maior. Ela tentou 8 vezes para finalmente conseguir uma menina. Só há pouco tempo ela reconheceu que amaldiçoara os filhos antes mesmo de nascerem. Não sabia que tinha consciência do mal que estava lhes causando. Continuou o pastor: eu tive irmãos envolvidos em coisas erradas, mas que hoje estão libertos. Não devemos dar lugar ao diabo. Quando amaldiçoamos nossos filhos, estamos dando permissão ao diabo para agir na vida deles. Um senhor precisava ir para a rodoviária com certa urgência. Pediu então ao filho que o levasse até lá. Não posso de jeito nenhum. Estou saindo para levar minha namorada no cinema, respondeu o filho. Nervoso, com a perspectiva de perder o ônibus, disse com raiva: este carro não pode levar seu pai para a rodoviária, mas com ele você vai levar alguém à morte. Era um domingo. Na terça-feira seguinte, o rapaz que negara o favor ao pai atropelou e matou um garoto de 12 anos de idade. Cumpriu-se a maldição. Da boca dos pais não deve sair maldições. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Nossos filhos são bênção de Deus. Até alguns anos atrás, os pais costumavam amaldiçoar os filhos. Os filhos pediam a bênção dos pais ao deitar-se, ao levantar, ao sair, ao chegar. Esse hábito estendia-se aos tios, avós,
aos mais idosos, um costume tão bom, tão nobre, hoje é considerado ultrapassado, fora de moda. Abençoemos nossos filhos todos os dias, ao se deitarem, ao levantarem. Abençoamos na sua saída, na chegada. Pais, vocês que têm filhos, que estão em situações difíceis hoje, pense nisso. Que influência tem o nome de uma pessoa sobre a vida dela? Será que uma coisa tem algo a ver com a outra? Os estudiosos do assunto dizem que sim. Tudo indica que os judeus também pensavam assim. Eram muito criteriosos na escolha do nome dos filhos. Gostavam de nomes que traduziam os atributos de Deus. Vejamos, por exemplo, o nome de Daniel e seus 3 amigos. Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Misael, quem é como nosso Deus? Azarias, Deus é meu socorro. Ananias, Deus é misericordioso. A verdade é que há nomes próprios que estão carregados de maldição. Já trazem prognóstico negativo. Certa feita, uma senhora da nossa igreja levou uma amiga para que eu orasse por ela. Logo de início percebi no seu rosto muito desânimo e tristeza. Perguntei-lhe então qual era o problema. Pastor, sou como um galo doente, cego, machucado e sem dono. Não presto para nada. É problema na coluna, nas pernas. Estou com uma lista de exames para fazer. Os médicos me examinaram e não acharam nada. Por isso fico para lá e para cá, procurando toda pessoa e religião que me indicam em busca de solução. Impelido pelo Espírito Santo, lhe perguntei, qual o seu nome? Maria das Dores, respondeu desanimada. Desde criança, tudo que falo, minha família diz. Com você não tem jeito mesmo. Das dores, você é um estrago. Era o que eu ouvia de meus pais quando menina, dos meus irmãos na adolescência, na juventude, e agora era o marido que atormentava com maldições associando ao meu nome. Minha primeira atitude foi, então, orar. Em nome de Jesus, repreendi todo o mal que lhe estivesse sobrevindo por causa do nome, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Enquanto orava, um grande sentimento de dor e lembranças do passado invadiram. Ela chorou muito e foi embora. No domingo seguinte, lá estava ela na igreja. Após a pregação da palavra, foi a primeira a se levantar e entregar-se ao Senhor Jesus. A partir de então, criou uma rúbrica para não assinar mais o nome por extenso. E quando perguntam-lhe o nome, apresenta-se como Maria de Jesus. Em situação que precisa citar o nome de registro, apenas entrega a carteira de identidade. Ela se recusa a pronunciar o nome. Eu mesma nunca mais me identifiquei como Maria das Dores. Quando nasceu o último filho de Raquel, o parto foi muito difícil. E quando ela estava morrendo, deu ao filho um nome associado ao seu sofrimento, Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Mas o pai trocou para Benjamim, filho da minha mão direita. Já imaginou se ele fica com o nome que a mãe lhe dera? Todos lembrariam que seu nascimento foi a causa da morte da sua mãe. Jacó significa enganador, trapaceiro. O próprio Deus trocou-lhe o nome para Israel, campeão com Deus. Que nome positivo, vitorioso. A nação que estava nascendo não seria chamada filhos de Jacó, filhos do trapaceiro, mas dos filhos de Israel, filhos do vencedor. Triste é a história de Nabal, que significa louco, um homem como cão.
O homem era um péssimo marido. Era uma tribulação para a esposa. Se negou em suprir a necessidade dos 400 valentes de Davi. Morreu de ataque do coração. Por isso, não convém dar aos nossos filhos nomes que têm conotação negativa, que expressam derrota, tristeza, dureza. Maria das Dores, Mara, que significa amargura, Dolores, significa dor e pesar, Adriana, significa deusa das trevas, Cláudio, significa coxo, aleijado, Piedade, Aparecida, significa sem origem, que não se sabe de onde veio. Há uma ministração negativa cada vez que o nome de significado ruim, sombrio, é pronunciado. Certa vez, pregando, contei a história de uma moça de nome Mara, que significa amargurada. Ela tinha 17 anos, levava uma vida triste, isolava-se no quarto e ficava por horas. Orei por ela, quebrando a maldição de seu nome. Hoje, ela é uma moça alegre, feliz. Terminado o culto, uma moça me procurou. Pastor, eu também me chamo Mara, e minha vida não é muito diferente. Ore por mim. Ao invés de agirmos como o povo de Israel, deixamos-nos influenciar pela moda, pelas novelas, queremos nomes elegantes de pessoas famosas e às vezes levamos em conta apenas se o nome é belo ou não. Isso pode trazer consequências futuras. Deus começou dando a Jacó um nome abençoado, o primeiro elo de uma cadeia de bênçãos que se estenderia por gerações. O próprio nome de Jesus foi escolhido previamente por Deus para explicar sua missão: salvar o seu povo do pecado deles. Mateus 1:21. Emanuel quer dizer Deus conosco. O livro O Significado dos Nomes traz mais de 1.800 nomes, onde você poderá descobrir o que está por trás do nome de seus familiares e daqueles que pensam em dar um nome ao filho. E também na internet você consegue, em um clique, descobrir o significado do seu nome. Se você tem um nome de significado triste, ruim, se você tem um nome de significado ruim, você agora pode entender muito do que se passa na sua vida. Seja esse o caso, ou se deu um nome assim ao seu filho. Declare com fé que a maldição que estava por detrás dele já foi quebrada. Jesus mudou o nome de alguns dos seus apóstolos. E é muito bom saber que quando nascemos na família de Deus, recebemos um nome novo, que se encontra registrado no céu. É por ele que seremos conhecidos por todos. O significado do nome é tão importante que Jesus mudou o nome de alguns apóstolos quando começou seu ministério. Por exemplo, Simão, Jesus colocou o nome de Pedro. O seu nome passou a se chamar Pedro, que significa rocha. Pensemos com mais carinho os nomes que iremos dar para os nossos filhos. Bens materiais. Certa vez comprei um carro, disse certo homem de Deus, e na primeira viagem que fiz atropelei um cachorro. O animalzinho veio correndo em direção ao veículo e não consegui evitar o acidente. Algum tempo depois, em nova viagem, numa estrada plana e sem movimento, surgiu um coelho a poucos metros do carro. Tentei evitar o atropelamento, mas não foi possível. O coelho foi atingido. E a terceira viagem com o mesmo carro foi a vez de um belo pássaro que veio de encontro ao para-brisa. Pancada forte e morte imediata. Meu filho Tiago, que estava comigo, caiu em pranto convulsivo. Parei no acostamento para avaliar o acontecido. Naquele instante, o Espírito Santo falou ao meu coração:
Você já repreendeu as maldições que porventura possa estar sobre este carro? Não sabe que pessoas maldiçoadas e infiéis participam do seu projeto de fabricação? Não sabe que pessoas maldiçoadas e infiéis foram antigos donos deste carro? Não percebeu que em tantos anos, desde que você aprendeu sobre esta questão da bênção e maldição, você não costumava atropelar animais quando estava com outro carro? O irmão compreendeu imediatamente. Ali mesmo na estrada, orou, repreendeu todas as maldições que estavam sobre o veículo e tomou posse da bênção no Senhor. Depois desse acontecimento, fez muitas outras viagens e nada aconteceu. O carro estava abençoado. Nossos bens devem ser abençoados antes mesmo de ser usados, porque praticamente tudo o que usamos foi produzido ou fabricado ou usado por pessoas que não temem a Deus, zombadoras, incrédulas, devastas, infiéis. Abençoando-os, quebramos qualquer maldição que esteja anterior sobre aquele veículo. Depois de muito trabalho e dedicação, um irmão em Cristo conseguiu construir sua bela casa. Pediu então que fosse com ela para abençoá-la. Mesmo quando você compra um carro zero, você precisa apresentar aquele veículo a Deus, pedindo a Deus que envie o seu anjo para quebrar todo o laço, livrar de todos os acidentes, livrar de todo o mal. Sobre os nossos lares. Depois de muito trabalho e dedicação, um irmão em Cristo conseguiu construir uma bela casa. Pediu então que eu fosse para abençoá-lo. Entramos no carro e dirigimos-nos para lá. Ao chegarmos à entrada, o proprietário acenou o portão eletrônico, ao que observou o moço que levamos conosco. Esses portões eletrônicos têm matado muitas crianças. Entramos pelo jardim e estacionamos na garagem, que comportava uns 3 ou 4 carros. O que? Um perigo essas garagens cheias. Uma criança pode estar brincando debaixo de um dos carros. Já teve caso de um pai, ao dar ré, atropelou o próprio filho. Quando chegamos à ampla sala, o rapaz saiu com esta: nossa, tábua corrida arranha tudo. Fomos então ver a cozinha. Era linda, todas em mármore branco. Muito bonita agora, disse o rapaz. Mas em pouco tempo vai ficar tudo encardido. Subimos a escada para ver os quartos. Casa com escada? Alguém acaba caindo e quebrando a perna. Eram vários quartos, todos muito bonitos. Retrucou o rapaz. Para que tanto quarto? Você vai ter problemas. Vai aparecer um monte de parentes para morar com vocês. Por fim, o proprietário nos mostrou o closet de um dos quartos. De sucupira? Em pena à toa. Foi aí que decidi dar um basta àqueles comentários negativos. Para! Tá queimado. Tá repreendido. Repreendi aquele espírito de maldição e passei a abençoar a casa toda, desfazendo cada maldição que foi falada. Salmo 109, versículo 17. Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de um vestido. Penetrou nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Señor teu Deus, de todo teu coração.
Este é o primeiro e grande mandamento, é o maior argumento, e o segundo semelhante é.